Bom dia para todos. Então, vamos fazer uma oração? Então, vamos lá, feche os seus olhos, coloque as suas mãos juntas, se concentre para conversar com aquele que te ama, que morreu por ti, que é teu amigo. Então, vamos orar. Querido Jesus, como é bom estar em tua presença. Como é bom poder visualizar os alunos e perceber que eles estão bem. Quero pedir uma bênção especial pelas famílias desses meus alunos. Que os alunos possam entender o que vai ser explicado e também, em especial, queremos orar pelo pai do Eduardo. Ele está com muita dor de cabeça e queremos que o Senhor recupere a saúde dele. Também pedimos por esse amigo dos pais da Thalita. Que o Senhor venha derramar bênçãos como tem derramado. Nos ilumine, em teu nome te pedimos. Amém. Muito bem, vou tirar aqui da tela, sair da tela cheia, para compartilhar com vocês a correção. Então, abram lá na página 165, todos com o áudio desligado. Então, o assunto que nós estamos estudando é perímetro e área de polígonos. Revisando novamente, polígonos são figuras. Todas essas figuras que vocês estão vendo são polígonos. São figuras que são formadas por linhas fechadas. E elas não se cruzam. Então, aqui, ó, nós temos 3 linhas que não se cruzam, tá? E aí nós vamos rever novamente o que é perímetro. O que é perímetro? É a medida do contorno de uma figura geométrica. Ó, a medida. Então, para fazer a medida, você pode pegar uma régua ou outro meios que vai auxiliar para que você possa fazer essa medida. Então, aqui, ó, o perímetro é a medida do contorno, tá? A área é a medida da superfície, tá? A área é a medida da superfície, de dentro, desse espaço aqui, ó. Vamos seguir. Na aula passada, nós iniciamos no exercício 1, que falava que Rodrigo e seu pai queriam cultivar em sua casa ervas para chás e temperos. E aí, ele resolveu construir uma horta sustentável, usando pallets. E a primeira pergunta era, quanto mede o contorno do pallet? Quanto mede o contorno? O que tem que calcular, Luiz? Quando eu peço aqui para medir o contorno, eu calculo o perímetro ou eu calculo a área? Luiz? Quê? Quando eu peço para medir o contorno do pallet, eu estou pedindo para calcular o perímetro ou a área? É o perímetro. O perímetro. Então, aqui, ó, aqui eu sei que tem a mesma medida daqui. Desse lado aqui, eu sei que tem a mesma medida. Então, o que a professora fez para calcular esse perímetro? Somou as medidas de todos os lados, que deu 4,40 metros, ou seja, 4,40 metros. E aí, a pergunta da B era, essa medida se refere à área ou perímetro? E você colocou lá perímetro, porque estava pedindo o contorno do pallet. Na C, pediu para você calcular a área, ou seja, quanto mede dentro da superfície. Então, o que foi feito? Foi multiplicado e ali pediu para ver essa dimensão aqui, ó, no dobro. Por isso que eu peguei o total aqui, que deu no pallet, é como se tivesse 2 pallets. E aí eu fiz vezes 2, que deu 8,80 metros.
tá? Aí o cálculo da área é como? É o comprimento vezes o quê? A largura. Um lado vezes o outro, certo? Vocês corrigiram a número 1? Façam o sinal de positivo quem corrigiu. Isso. Vamos para número 2. A número 2 continua na questão do Rodrigo, né? E da sua família. Eles queriam guardar esses pallets e garrafas PETs. Então, eles resolveram colocar esses pallets dentro do quarto, de um quarto que tinha lá. E aí perguntava assim, ó, qual é o formato do quarto? O que você colocou, Betina? Qual é o formato do quarto? Betina? Leonardo, Betina, o que você colocou na sua resposta? Qual é o formato do quarto? Oi? Então, Leonardo, responde para a professora. O que você colocou? Qual é o formato do quarto? Liga o teu áudio. Então, O que você colocou? O que você colocou, Wesley? ô, prof, eu botei 12 e 40. Não, na número 2 está perguntando qual é o formato do quarto. Responde para mim, Samuel. Retangular. Isso, retangular. Olha aqui, ó. A resposta é retangular. Tem o formato retangular, de um retângulo. Tá? É isso que está perguntando. Eu estava fazendo a de baixo. Certo. Vai seguindo a explicação da professora para você não se confundir, tá bom? Depois foi perguntado qual é o perímetro desse quarto. Se eu pergunto o perímetro, eu vou ter que somar a medida do contorno. Fale. Fale. Eu? Quem falou, Pro? Eu. Então fala. Na verdade, o quarto em si, ele é quadrado, só que a imagem que foi batida fez ele ficar puxado. Não, ele não é quadrado, Arthur. Sabe por quê? Porque Por se quê? ele fosse quadrado, ele teria as mesmas medidas. E ele não... Ah, Entendeu? de 3 metros, 3 metros 3 de metros. Isso. 3 metros e 20 centímetros, né? É. Então, por isso que o formato é retangular. Entendeu? É meio que um quadrado redimensionado. Ele fica um pouco... Aqui é retangular, porque não tem as mesmas medidas. Ele não é um quadrado, tá? Aí, o que foi pedido para ver qual é o perímetro. O que você vai fazer? Você vai somar a medida de todos os lados. Então, eu sei que aqui tem a mesma medida daqui e aqui tem a mesma medida daqui. Então, eu juntei todas as medidas e fiz o cálculo, colocando vírgula embaixo de vírgula. Somo normalmente, ó. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 2 mais 2 dá 4. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Aí depois eu só acrescento a vírgula, tá? Aqui, aqui embaixo, na letrinha C, perguntava qual é a área desse quadrado. Lembra, a área é a medida de dentro, da superfície, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os dois lados aqui, ó. Esse aqui é o comprimento e a largura. Vou fazer vezes. Por que aqui eu tirei o 0 de trás? Porque ele não tem nenhuma parte decimal. Então, eu só preciso colocar o 3 aqui. É o 3 inteiro, 3 metros.
Então, eu fiz 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Agora, observe só, eu resolvi normalmente, mas tem a questão da vírgula. Como é que eu faço quando eu estou multiplicando com a questão da vírgula? Eu conto, ó, aqui é o inteiro, 3 é o inteiro, e aqui são as partes decimais. Quantas partes decimais eu tenho aqui, Matheus? 2. 2. Então, eu conto 1, 2, vírgula. Tá? Então, qual é a área desse quarto? 9 metros e 60, né? 9,60 metros quadrados. Por que quadrados? Você multiplicou aqui o comprimento pela largura, certo? Vamos para o próximo. Corrigiu aí? Corrigindo. Vou dar um tempinho para você corrigir, colocando a resposta aí no seu livro. Se você já fez, tá correta, pode colocar um certo, tá? Coloque aí um certo, mas tem que conferir. Prof, Oi? é somando cada um e multiplicando? Não. O perímetro você soma. Observa que a letra B era perímetro. Então, você soma. Sim. E a área você multiplica. Não, o D, Qual D? a última. Deixa eu A ver D. aqui. Ah, D de como você descobriu essas medidas? Eu não coloquei aqui no slide, estou olhando aqui no meu livro. Como você descobriu essas medidas? Aí você respondeu o quê, Johan? Somando cada um e multiplicando, daí eu não sei mais, multiplicando o comprimento? Você pode colocar no perímetro, usamos a adição, a soma. E para a área, usamos a multiplicação. Tá, então eu vou pegar aqui e escrever isso. Não, mas você Obrigada. pode elaborar a sua resposta também. Ou você pode colocar, foi usada a multiplicação e a adição. Tá, ok. Tá? Obrigada pela pergunta, contribuiu bastante para a aula. Agora vamos para a próxima questão. O exercício 4, da página 166. Corre lá. Exercício 4, da página 166. Mas vamos pular aqui, a professora pulou exercício 3 da página 166, tá bom? Diz ali, a família Melo aderiu à ideia da sustentabilidade e vai utilizar pallets para fazer um jardim suspenso. Observe as dimensões da parede que será usada para afixar todos os pallets. Estão vendo essa parede aqui? Estão vendo, né? Isso aqui é uma parede. Tente imaginar uma parede aí da sua casa e nessas paredes vão ser afixadas pallets, tá? Se eu fosse calcular a área, que vocês realmente teriam que calcular a área, você tinha que pegar o quê? Como você iria resolver? Quem sabe me dizer para responder? A área dessa parede. Vamos lá? 5 multiplicado por 3? Parabéns, Wesley. Ó, nota 10 para vocês. 5 vezes 3, que vai dar que resultado? Qual que é o resultado que vai dar? 15. 15 metros quadrados. Então, essa parede aí, ela tem a área de 15 metros quadrados. Vamos para as questões. O que nós temos que fazer? Porque ele quer colocar 10 pallets nessa parede aqui.
essa parede tem 15 metros quadrados de área, tá? De superfície. Então, para colocar 10 pallets, eu primeiro tenho que achar a área de um pallet. Então, o que eu fiz? Eu peguei 1,20 metros. Olha o pallet aqui, olha o desenho que tem aí no livro de vocês também, ó. Eu vou calcular a área desse pallet para depois ver quanto que é a área de 10 pallets para ver se cabe aqui na parede. Olha só, 1,20 metros vezes 1. Então, eu multipliquei, ó. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Onde vai a vírgula? Ponto aqui, tem duas casas decimais. 1, 2, vírgula. Então, um pallet tem a área de 1,20 metros quadrados, tá? Agora, 10 pallets. Eu vou pegar 1,20, que é a área de um pallet, e vou multiplicar por 10, para saber quanto que vai dar. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Deixo uma casinha, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora, vou somar. 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. E aqui 1. Então, 10 pallets vai dar 12 metros quadrados. Aí a pergunta, 10 pallets desse aqui cabe nesta parede? O que vocês acham? Quem quer responder? O que acha? A parede tem 15 metros quadrados. 10 pallets vão dar 12 metros quadrados. Então, cabe. Muito bem, sim. A resposta é sim, ó. Porque 12 metros quadrados é menor que 15 metros quadrados. Ainda vai sobrar um espaço pequeno, né? E a B dizia assim, é preciso calcular a área ou perímetro para saber se caberá tudo na parede? O que é preciso calcular? A área. A área, tá? Porque eu quero colocar isso na superfície. É como se eu quisesse colocar, encher aquela parede ali de quadros, mas ele quer colocar pallets para fazer uma horta na parede, né? Um jardim suspenso, que é colocar ali vasos, flores de um jardim suspenso, tá? Oi? Se fosse por perímetro, daí não ia ter nada a ver a conta para fazer. Não ia ter nada a ver, porque daí nós teríamos que bolar outro probleminha para resolver, né? Porque tem a ver com contorno, não com superfície, o perímetro. Tá? Muito bem, vou dar um tempinho para você fazer a correção. E nós vamos para o próximo exercício para fazermos juntos. Vai lendo aí a questão. Então, questão da letra A. Está aqui embaixo, ó, da letra A. A da letra B está aqui. Tá? Letra A e letra B, ó, a resposta. E aqui são os cálculos para você entender essa situação. Posso continuar? Prof, Oi. explica logo aquela da C, por causa que tá quase acabando o tempo e eu não... E acho que tem bastante gente que não entendeu, acho, aquela da C. A conta para fazer. A número 4? Sim, amor. Ó, não se preocupa com o tempo, porque se terminar o tempo, na próxima aula nós vamos continuar. A preocupação da professora é em relação se você está aprendendo ou não. Às vezes, você pode ter entendido tudo, mas o colega não entendeu. Então, a professora tem que ir explicando uma por uma, entendeu?
Então, assim, se terminar o tempo, na aula que vem, você vai falar para a professora assim, professora, é o exercício 4 que nós paramos, entendeu? Fala, Júlia, Ana Júlia. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Eu esqueci qual é a área. A área você vai calcular um lado vezes o outro, tá? O comprimento vezes a largura, tá? Vamos olhar, então, o exercício 4. Então, o exercício 4, você tinha que ver primeiro... Prof, Oi. O exercício 4, você tem que ver primeiro o perímetro. Como é que eu vejo o perímetro dessas figuras? Isso aqui é uma malha quadriculada, tá? Como é que eu vejo o perímetro da figura A, da figura B, da figura C e da figura D? Como é que eu vejo? Perímetro é os ladinhos, são os ladinhos. Então, eu vou contar quantos lados tem. Vamos começar pela A, ó. Eu vou começar, tá vendo o cursor aqui? Eu vou começar por aqui, ó. Aqui é um lado. Olha para a tela, para você entender. Tem gente que fica copiando. Não é para se limitar em copiar, é para você olhar para a tela, ouvir a explicação da professora e tentar aprender. Então, olha aqui, ó. Vamos contar os ladinhos para calcular o perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a figura A tem 12 unidades de comprimento, tá? Porque eu calculei os ladinhos. Agora, vamos para a figura B. Aí você vai contar os lados também. Aqui, ó, você conta esse lado dessa figura mais esse lado aqui, tá bom? Você vai calculando os lados. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os lados. E aí, professora, se eu quiser calcular a área, o que eu faço? A área dentro.